estar em sintonia com todos os telespectadores aqui na região do Vale do Paraíba, não só Taubaté, mas todas as cidades em volta, São José dos Campos, a região de Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Silveiras, Cruzeiro, são muitas cidades, Lorena, sim, a cidade de Canas, enfim, Roseira, Aparecida. Para nós é um prazer imenso estar aqui em sintonia com todos vocês, aqui nós da TV Cidade de Taubaté e também pelo YouTube, porque o nosso programa também vai pelo Brasil afora. Caros irmãos, caros amigos, hoje eu vou falar de um assunto que está sendo solicitado, muito pedido através do WhatsApp e que as pessoas gostam muito de abordar, porque muitas pessoas passam por esse momento. Então, hoje nós vamos falar de um assunto aqui pela TV Cidade de Taubaté, nos estúdios do Augusto César Guará, que foi da Difusora de Taubaté e também da TV Cidade. Aliás, meu grande irmão, o Guará sempre incentivou que eu estivesse aqui. Hoje, realmente, eu estou aqui pela TV Cidade de Taubaté. Meus caros irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto que para mim é, assim, eu diria muito importante, que eu abordo aqui em meu livro, que é a depressão. E falando de depressão, aliás, eu tive uma experiência muito grande em hospital psiquiátrico na cidade de São Paulo, e não só nesse hospital, mas também através de clínicas, consultórios, e até hoje eu trabalho com a depressão, ajudando a muitas pessoas. Pessoas com nível de ansiedade elevado, pessoas com angústia, porque é todo um processo. A ansiedade leva à angústia e a angústia chega até a depressão. E a depressão, caros irmãos, amigos, é muito séria. Por isso que nós temos que tratar todo o processo quando está lá na ansiedade. E a ansiedade, hoje em dia, no nosso dia a dia, esse corre-corre, as pessoas correndo de um lado para o outro, e não só a questão de estudo dos filhos, estudo também da própria pessoa e do marido, mas as pessoas ficam assim polvorosas, não é? As pessoas, através do celular, esse aparelho realmente é um aparelho que causa muitos transtornos. É importante de um lado para pesquisa, para estudo, mas também leva à depressão. Por quê? Leva a muitos casos de separação. E essas perdas através de separação que leva à ansiedade, leva à angústia e leva à depressão. E nós sabemos que a depressão é tido como a doença do século XXI. E muitas pessoas atravessam esse dilema da tristeza. A depressão é uma doença? Sim, a depressão é um mal-estar, é uma tristeza profunda, e essa tristeza profunda pode gerar até o suicídio. Então nós temos sim que tomar conta, nós temos que buscar ajuda através do médico, não só o psiquiatra, o neurologista, o clínico geral, a psicóloga, os terapeutas corporais, os terapeutas holísticos, mas buscar ajuda, caros irmãos, de toda a espécie. Além da pessoa, eu sempre digo aos meus pacientes, você tem que falar, dialogar, e nesse diálogo, que eu chamo sempre as pessoas, o diálogo do amor,
Falar com seu amigo, falar com seu ente querido, um irmão, ou esposo, ou o próprio pai, a mãe, mas falar, pôr para fora toda essa tormenta que está aqui dentro do seu eu interior. Essa tormenta é que leva à tristeza profunda, que nós chamamos de depressão. Então, nós temos o fator hereditário. A depressão tem, sim, fator hereditário, biológico, que muitas pessoas numa mesma família estão em condições, às vezes, com muitas tristezas e problemas emocionais, problemas econômicos, problemas no trabalho, e além do fator hereditário, gera a tristeza profunda. E aí é que está, quando a pessoa começa a ficar com mutismo, ela se tranca, ela se fecha, só quer ficar num quarto escuro, só quer dormir demais da conta. O dormir demais, caros irmãos, é problemático. Então, eu sempre digo aos amigos, aos meus pacientes, a todos, não tem que dormir demais da conta. O dormir demais também é uma forma de compensação. A pessoa não quer o quê? Enfrentar. Ela não quer enfrentar, que eu digo, a depressão, você tem a ansiedade, a angústia, tem que enfrentar. Sim, você para e pense, o que é que está me afetando? O que é que está acontecendo? Meu Deus, se dirija a Deus numa pergunta, busca, porque Deus realmente ajuda. Deus traz para você muitas respostas. Como Deus é maravilhoso na nossa vida, caros irmãos. Então pergunte, o que será que está acometendo, não é? Essa tristeza, essa nhaca, não tenho vontade de nada, não quero, quero só dormir, ou quero comer demais da conta. A comida, caros irmãos, é uma forma também de compensação. O comer demais, o dormir demais da conta. E tem um fator contrário. Tem pessoas que têm insônia, que não conseguem dormir. Aí precisa da medicação, precisa ir no médico, vai no farmacêutico, entra com a medicação para dormir, também é problemático. Então eu digo sempre, tem que enfrentar, né? Assim como nós no dia a dia levantamos e temos que levantar com a cabeça firme, erguida, dizendo mais um dia, obrigada, meu Deus, que esse dia seja cheio de alegria, como essas flores, sabe? Que esse dia seja cheio de emoção, essa emoção que Deus nos dá, esse amor interno dentro de nós que faz com que possamos amar a Mãe Natureza, amar as pessoas, saber pedir perdão, saber agradecer, primeiramente agradecer a Deus e a Mãe Natureza, mas também agradecer um abraço, um bom dia de um amigo. Você sai, vai para o trabalho, ou vai para um estudo, ou vai fazer uma caminhada, que é maravilhoso. Eu digo sempre aos meus pacientes, caminhar pelas manhãs faz bem, porque aquele sol, aquele calor do sol sobre o cérebro, ele desperta a serotonina, que faz bem para o nosso bom humor. É esse bom humor que nos ajuda ao enfrentamento, enfrentar tudo pela vida, não ter medos, porque os nossos medos, o que faz? Gera ansiedade, gera insegurança, gera angústia, e a angústia leva à depressão. E muitos, caros irmãos, quando nós falamos de depressão, tem um temor da morte.
Alguns temem muito, sim, essa questão da violência, sair na rua, aquele medo de uma bala perdida, que hoje está acontecendo muito no nosso planeta Terra, nas sociedades. Uma pessoa atira de lá, de cá, esse tiro vara a parede e vai pegar, às vezes, uma criança que está ali dormindo, junto ao papai, à mamãe, junto aos seus irmãozinhos. Então nós temos que tomar cuidado, caros irmãos. Eu digo sempre a todos, nós temos que pedir a Deus força, proteção e orai e vigiai-vos. Mesmo ao sair na rua, mas sair com pensamento firme em Deus. Eu estou com pensamento em Deus e Deus e os arcanjos estão me protegendo, porque no nosso dia a dia, esse temor que as pessoas têm, e também com relação às perda de um ente querido, perda do marido, perda de um pai, perda de uma mãe, de uma criança, de um filhinho. Isso leva a pessoa à angústia e depressão. As pessoas não estão prontas para esse tipo de emoção. A perda é uma emoção muito forte. Então nós temos sim que trabalhar dentro de nós as nossas emoções, a questão afetiva, a questão emocional, porque a depressão ela tem um fator biológico, hereditário. Muitas pessoas estão sujeitas a contrair depressão numa determinada família. Muitas vezes um tio, avô, o avô, pai, mãe. Então nós temos que saber trabalhar a nossa emoção e a nossa afetividade, porque a depressão, além de fator biológico, também tem um fator social, sim. É esse fator social do corre-corre do dia a dia, as pessoas não se relacionam mais, as pessoas se fecham, e é esse fechamento, o mutismo, que faz com que a pessoa entre realmente com um problema de taquicardia. Toda essa questão da emoção, a pessoa respira com dificuldade, ela tem medo de falar, de procurar um médico, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. E muitas vezes ela se fecha, não quer ver mais ninguém da família, não quer ver os amigos, a pessoa fica realmente assim, bem isolada do mundo. Então aí é o risco de suicídio. Então, caros irmãos, vamos enfrentar os nossos medos, as nossas raivas, vamos enfrentar a nossa insegurança, não é? A criança, quando ela vê papai e mamãe discutindo, brigando por causa da relação, ou discutindo com um problema financeiro, a criança também entra com problemas sérios. Ela começa a ficar com um nível de ansiedade elevado, anda para cá, para lá, fica irritadiça, fica com problemas de memória, afeta também o ensino. Elas não conseguem mais se concentrar. E nessa questão da concentração, elas começam a ficar também tristes. E a criança, muitas vezes, ela não fala, mas ela se cala. Então, quando o pai e a mãe ver aquele filho mais acabrunhado, tristonho, senta do lado, vai dialogar, vai conversar. Meu filho, o que está acontecendo? Vamos conversar. Fala para o pai, fala para a mãe, fala para os irmãos, mas põe para fora. Sim, porque é esse pôr para fora que vai começar a ajudar. Então, caros irmãos, nós temos que estar atento no nosso dia a dia, no trabalho. Muitas pessoas têm, muitas vezes no emprego, um colega
que está prestes a entrar em parafuso, que está prestes sim a ficar em depressão. E a pessoa não se fala, mas não consegue mais se concentrar no trabalho, começa a fazer tudo errado. Então é hora de parar e falar. Vamos conversar com aquele colega, vamos tentar ajudar aquela pessoa a levantar a autoestima, porque no caso da depressão, sim, a questão da autoestima, a pessoa fica lá embaixo. Ela fica, sabe, tristonha, ela fica cada vez mais assim, pensativa. Então nós temos que ajudar a levantar essa autoestima e abraçar aquela pessoa, mostrar que você tem um amor fraternal, que você pode ajudá-la, encaminha para uma terapia de grupo, encaminha para um psicólogo, encaminha para um médico, psiquiatra, e nessa ajuda a pessoa já vai começar a se sentir bem, ela vai perceber que as pessoas a amam, mesmo na família, quando nós encontramos um jovem, encontramos um pai, uma mãe, muitas vezes é problema de dinheiro, as pessoas estão assim preocupadas, né? Pensativa, preocupadas com o dia a dia, as finanças. Então chegar e falar, vamos conversar. O que é que está pegando? O que é que está acontecendo? Vamos sim dar uma mão, vamos dar um apoio, vamos dar uma ajuda, porque muitas vezes aquela irritação, aquela agressão verbal da pessoa, que ela não consegue falar, mas agride ao irmão, agride ao pai, agride à mãe, ou o inverso, aquele pai que agride a mãe, e muitas vezes as crianças percebem. Então esses traumas dentro da família, os traumas são os problemas que nós chamamos problemas psíquicos, que afeta a personalidade da pessoa. Muitas vezes um pai que é viciado, né, ou um pai dependente de álcool ou dependente de bebida. Quando nós falamos em bebida, eu vou falar de uma forma genérica, geral, né? A bebida em geral, não vou especificar o tipo da bebida. Eu trabalhei com alcoólatras anônimos muitos anos num hospital psiquiátrico com 500 pacientes e nós falávamos, aquela pessoa dependente, é dependente químico, é dependente do álcool, precisa de ajuda. Então, além do meu trabalho e de toda a equipe profissional, nós chamávamos os alcoólicos anônimos para fazer ali no hospital a reunião dos alcoólatras. E, caros irmãos, eu cheguei a ver muitas pessoas que conseguiram vencer, que conseguiram se encontrar, conseguiram sim superar a bebida, superar a droga, superar a si mesmo, que a gente até conseguiu fazer um trabalho paralelo com a família, eu como terapeuta familiar e de casais, além de tratar a pessoa ali na clínica, eu também chamava a família e fazia um trabalho paralelo com todos, com os familiares, fazendo com que aquela pessoa, ao ter alta daquele tratamento, ao receber a alta médica, ela chegasse na família, na sociedade e começasse a encontrar um caminho, não é? Porque muitas vezes os alcoólatras sempre dizem isso, Valquíria, aqui nós temos apoio no hospital, mas chegamos lá fora, nós somos tidos como loucos, nós somos tidos como pessoas errôneas, pessoas que têm um comportamento inadequado. As pessoas têm medo, não é? As pessoas têm medo de
desse confronto, da gente conversar, da gente dialogar. E eu dizia sempre aos meus pacientes, falo até hoje, lá no hospital não são tão loucos assim, não, porque eles estão em tratamento. Tem muito mais louco lá fora, na sociedade, do que aqui dentro, não é? Então, e tem muitas pessoas que têm atitudes de loucura, não é? Não precisa estar no hospital, não precisa, sabe, ficar completamente perturbado. Tem muitas pessoas por aí afora, até mesmo em algumas empresas e até mesmo junto aos políticos. Quantos políticos que nós não vemos por aí que têm atitudes inadequadas, não é? Que parecem realmente pessoas perturbadas, pessoas que precisam de ajuda, não é? Nós assistimos muito através de TV, através do YouTube, através de várias gravações, então nós temos que ajudar, nós temos que parar, pensar, fazer com que a pessoa reflita, com que a pessoa tome uma atitude de equilíbrio. Sim, tem problemas? Então vamos ajudar, fazer com que aquela pessoa consiga encontrar um ponto de equilíbrio, que ela consiga se encontrar pela vida, que ela consiga buscar aqui dentro do seu eu interior esse amor, que é o amor que Deus nos dá e que nos permite um equilíbrio total, caros irmãos. Vamos sim entrar em sintonia com o nosso eu interior, buscando um equilíbrio maior. Que é isso que nós fazemos quando estamos em atendimento terapêutico, ajudando as pessoas a parar e pensar. O que é que está pegando? O que é que está afetando? É um problema social? É a violência do dia a dia? São os medos de perdas? Quando acontece uma separação, papai e mamãe que se separam, leva a uma perda, sim, leva uma perda muito grande, porque os filhos e aqueles que estão vivendo aquela situação difícil também entram com problemas, entram com nível de ansiedade elevado, atinge a esfera afetiva e emocional e principalmente os filhos. E são esses traumas que muitas vezes as pessoas levam pela vida toda, desde pequeninos, vão carregando. Além daquelas crianças que estão na escola infantil, aqueles que estão no estudo fundamental, leva pela adolescência, leva para a vida fora e até no casamento, caros irmãos. Quando nós analisamos a família de origem e a família nuclear que nós constituímos após o casamento, nós percebemos que muitos traumas e muitos problemas que vêm lá da família de origem começam a afetar também na família nuclear. A pessoa não resolveu o problema, a pessoa ela está num conflito muito grande que ela traz desde traumas. Então esses traumas as pessoas têm que pôr para fora. Vamos lidar com a esfera psíquica, a esfera afetiva, emocional, afetividade. Vamos aprender, porque esses traumas muitas vezes geram mecanismo de compensação através da bebida e através das drogas. Muitos procuram nas drogas, não é? E através da bebida é uma forma de aguentar, de suportar aquela falta que existe aqui dentro do seu eu interior, aquela falta de equilíbrio. Então ela vê um mecanismo de defesa, ela pega a bebida
com licença, faz de conta que aqui é um copo, é uma caneta, mas faz de conta que é um copo. E ela bebe, bebe e vai tentando uma compensação psicológica. Ela vai tentando, através daquela bebida, esquecer. Só que não esquece, caros irmãos. A pessoa não esquece do problema, muito pelo contrário, ela traz mais problemas na vida dela, porque ela se torna uma pessoa dependente, completamente dependente, ou da droga, ou da bebida, que ela acha que esquece. Muitas vezes os jovens me falam, Valquíria, eu vou ter o meu primeiro encontro, ou a minha primeira relação sexual, então eu preciso de uma bebidinha para eu ficar mais à vontade, relaxar, com mais, né? Não, caros irmãos, não é a bebida, muitas vezes não é aquela forma de compensação que vai ajudar. Se você gosta daquela pessoa, você ama, aquele encontro enquanto namorados, aquele encontro enquanto marido e mulher, aquela relação sexual vai se dar bem, acreditar em você, acreditar no parceiro, saber conversar com o parceiro, com a parceira, sobre as suas indagações, sobre a parte instintiva e sobre a questão do carinho, do afeto. Muitas vezes a pessoa chega para mim e fala, Valquíria, eu não consigo sentir prazer na relação sexual, mas falta o quê? Falta carinho, falta afeto, falta aquele entrosamento entre o casal. Quando eu digo olhar, né? Os olhos são os espelhos da alma, olhar na mesma direção que o outro, e esses olhos realmente despertar o carinho, despertar o amor. E naquele momento em que você está com aquela pessoa querida, não pensar em nada, desligar de problemas, de perdas, problemas assim, medo disso, daquilo, angústia, desligar, relaxar. E nesse relaxamento se dar naquele momento especial, que é um momento do amor, não é? Por isso que hoje aqui também eu trago a rosa vermelha, além das cores amarelas, que é a alegria, e eu me visto também com a roupa vermelha. E hoje, caros irmãos, nós temos que pensar não só no amor incondicional, que é esse amor que Deus nos dá, o tempo todo, de amar a todos, amar a Deus e a todos de uma forma igual, amar na família, nosso amor interior, amar a todos, saber pedir perdão, saber se desculpar e também ser humilde. Humilde na relação com o outro, não é? Saber ser carinhoso, saber ser afetivo, saber que o outro pode ser uma continuidade de você. Sim, porque muitas vezes, à medida que as pessoas vão fazendo amor, pode vir filho, sim, e isso é uma dádiva de Deus. Então, agradecer a Deus a todo momento, pela vida, pelo relacionamento com o parceiro, com o namorado, pela família, e não ter medos, saber enfrentar os medos, saber enfrentar todos os problemas, desde um problema de violência, de saúde, principalmente de saúde, porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós temos tudo pela vida. Nada pode ser maior do que Deus. E, caros irmãos, acreditar em você, no seu eu interior, e nessa relação a dois, saber se doar, se dar, não é? E vencer, porque o que leva à tristeza profunda é a falta de amor. Então, nesse mundo, nós temos tudo para sermos felizes.
Então hoje, caros irmãos, amigos, não só aqui da região do Vale, mas do Brasil inteirinho, vamos agradecer. Primeiramente, agradecer pela vida, agradecer a Deus, agradecer a nossa família e pedir que todos tenham esse amor. E esse amor que leva ao diálogo do amor, esse amor universal, esse amor incondicional e também o amor a dois. Vamos agradecer. Eu quero agradecer ao meu colega da técnica, que realmente está controlando o nosso horário, nós estamos encerrando, porque ele vive fazendo números 5, 4, 3, 2, 1 e encerra. Então hoje, caros irmãos, eu quero dedicar a todos vocês uma semana maravilhosa, que todos tenham muito amor dentro de si, que todos tenham a paz de Deus, Deus nosso grande amigo, grande mestre, que está no comando de tudo. Vamos agradecer e pedir muita paz, pedir muito amor a todos. Muito obrigada, que todos tenham uma semana com muita alegria e muito amor interior. Muito obrigada e até o próximo programa, se Deus quiser. Assim seja. Obrigada.